E a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, né? Vamos dar glória a Deus, porque nós podemos estar aqui reunidos no nome dEle, contemplando mais um dia de vida, né? Temos que ser gratos a Deus pela nossa vida, nossa saúde, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, né? E somos gratos também pela nossa família, né? Que bom que nós temos uma família, que nós temos um lar, né? E mesmo que talvez a sua casa, a sua família, né, não esteja ainda do modo que você espera, do modo que você deseja, né? Creia e lute porque é possível, né? O nosso Deus é um Deus da transformação, né? É um Deus do milagre, é um Deus que tudo pode e Ele faz, né? Ainda mais quando se trata de família, irmãos, né? É algo muito precioso para o Senhor é a família, é o lar, né? Então, o projeto do Senhor, né? O projeto de Deus é a família, né? Então, é algo que com certeza, né, enche os olhos do papai e é onde ele manifesta a tua glória, né? Onde ele gosta, né? Onde ele cuida, sabe? Ele tem muito amor, com certeza é pela família, né? E talvez você ainda não tenha formado a sua família, né? Talvez seja um desejo no seu coração de conseguir, né, um esposo, uma esposa, ter filhos, né? E eu tenho certeza que o Senhor está preparando algo maravilhoso para você. Mas para isso, para que você tenha a família dos seus sonhos, né, o lar que você deseja, isso tudo precisa estar firmado na palavra do Senhor. Precisa ser da vontade do Pai, né? Não como nós queremos, né? Muitas vezes nós desejamos algo, mas está fora da vontade do Senhor, né? Fora da vontade dos planos de Deus. Então aí, irmãos, o Senhor não coloca as mãos, né? O Senhor não pode abençoar algo que não é firmado na palavra dele, algo que não é para glorificar o nome do Pai, né? Então, assim, nós não conseguimos receber a bênção de Deus, né? O nosso lar vira aquela bagunça, vira aquela desestrutura, né? Ele não é firmado, ele não é fortalecido. E aí, então, vem o vento, vem as situações, as dificuldades, e a casa logo se destrói, né? Ela se desfaz, né? Como nós vimos, né? Nós temos visto isso, né? Em muitas vidas que nós conhecemos, né? Na mídia, enfim. Quantas situações que nós vimos, irmãos, né? Pessoas que casam e logo descasam e acham isso normal, né? Para o mundo isso é normal, né? O casar não deu certo, já casa com esse pensamento. Ou então muitos que casam, mas eu não quero ter filhos, né? Eu não quero ter filhos porque filho dá muito trabalho, eu não gosto de criança, eu não quero filho, eu quero viver bem, quero viver pro meu marido, eu e ele, né? São pensamentos mundanos, pensamentos errados, porque filho é herança do Senhor, né? E o Senhor quer que nós tenhamos filhos, que nós possamos cuidar dessas vidas. São vidas preciosas, né? Então, irmãos, temos que tomar cuidado também. Como nós estamos formando a nossa família e os nossos pensamentos em relação à família, né? E isso não pode mudar, né? A palavra do Senhor nos dá muitas direções para a família, muitas. Né, nós podemos encontrar aqui em vários capítulos, vários livros, vários versículos, direção para o nosso casamento. Então, seja qual for o seu problema, né, tanto para formar uma família, em relação a filhos, em relação a se você já é casado, né, se você está divorciado, né, temos todas as direções que nós precisamos, irmãos. Tudo está na Bíblia, né? O Senhor, ele nos ajuda em todos os momentos, e inclusive no nosso casamento, né? Na nossa relação sentimental, conjugal, com os filhos também. Então é muito importante, irmãos, que nós venhamos priorizar, né, a presença de Deus na nossa casa, na nossa família. Porque sem Deus, nada conseguimos e nada fica de pé, irmãos. Por mais que a gente tente, né? Com as nossas forças, irmãos, né? Com as nossas mãos, com as nossas falas, com as nossas atitudes, isso não adianta. Né? Não é suficiente para manter uma casa, para manter um casamento, um bom relacionamento. É preciso buscar a Deus e deixar com que Ele venha direcionar o casamento, o lar, a criação dos filhos, né? A relação de marido e mulher, né? Em todas as áreas da nossa vida, irmãos, né?
Então, é exatamente sobre isso, né? O meu marido hoje me inspirou, né? Quando ele fez ali uma demonstração de carinho ali na rede social. E, e aí aquilo fez com que eu voltasse desde o começo, de quando nós conhecemos, né? Nós não viemos de famílias cristãs, não crescemos no evangelho, né? Mas o Senhor tinha um propósito. A partir do momento que eu e ele, começamos a nos entregar as nossas vidas em primeiro lugar, né? Entregar as nossas vidas para o Senhor. Nós decidimos, nós fizemos a escolha. Antes de escolher um ao outro, nós escolhemos Deus. E isso fez toda a diferença, né? Porque eu estava no fundo do poço, né? Estava ali na lama do pecado, ele também. Mas nós tivemos a maior e melhor escolha das nossas vidas. Queremos ajuda, precisamos de ajuda. Nós dois falamos a mesma língua, nós dois declaramos isso, irmãos. E aí então Deus se agradou, né? Eu creio sim que já era propósito do Senhor que a gente viesse se conhecer. E os dois naquela situação de tristeza, o Senhor então olhou para nós e falou: e agora? Vocês querem ou não? Porque o Senhor dá o livre-arbítrio. E aí os dois quiseram. Então aí o Senhor pôde trabalhar e fazer a obra dele, né? A obra linda do Senhor, que é o casamento fortalecido e firmado na palavra do Senhor. Então, para começar, para não prolongar muito, vamos ler primeiro Mateus 19:6. Diz assim: assim já não são duas pessoas, mas uma só. Perdão, irmãos, perdi. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Veja, então o primeiro caso aqui, éramos duas pessoas, né? Éramos duas que fizemos escolha. Deus, eu escolho o Senhor para minha vida, me salva, me cura, liberta. Pedimos pela nossa salvação, pelo nosso, né, interior. No entanto, que lá o processo da igreja primeiramente o quê? É o encontro com Deus individual, cada um tem o seu encontro. Depois nos batizamos. Isso também, né? Estávamos juntos, né? Também nesse processo. Mas o batismo é individual, não pôde batizar, vocês dois, então. Não. Cada um. Thaís, você confessa, Manuel confessa, né? Cada um teve a sua escolha ali. Então, depois disso é que aí a gente pôde, então, né, firmar os nossos passos com o Senhor, né? Nós pudemos, então, né, casar, ter, então, a bênção do Senhor sobre o casamento, né? Porque a primeira escolha já tinha sido feita. Então, a principal escolha da sua vida, da nossa vida, tem que ser Deus, acima de marido, de mulher, de sonhos, de projetos, de filhos. A primeira escolha tem que ser Deus. Deus precisa estar na direção, precisa estar à frente, né? Então aí, irmãos, quando Deus une, então não somos mais duas carnes, somos um só. Então aí, a partir daquele momento, nós nos tornamos uma só carne, juntos. E ninguém e nada pode separar aquilo que Deus uniu, né? No entanto, irmãos, que vieram tempestades, vieram coisas difíceis, não foi fácil, né? Mas eu vou falar disso daqui a pouco. O que aconteceu no começo, que eu quero aqui partilhar com vocês rapidamente. Irmãos, além de, né, escolher Deus para me curar, salvar individualmente, e ele, a parte dele, eu idealizei a família. É importante que você tenha isso, né? Como você quer a sua família? Eu quis uma família, eu lutei pela minha família. É importante que você não desista, né? O processo é longo, o processo é doloroso, não é fácil, né? Mas eu lutei para que o Senhor moldasse a família, para que o Senhor me desse essa família que hoje eu tenho, né? Para a glória de Deus. Eu falei: Senhor, por tudo que eu passei, talvez você também já tenha tido experiências com relacionamentos, tenha tido experiências na sua casa, no seu lar, né? Os seus pais, né? Eu não sei como foi a formação. Eu falei, inclusive, isso sobre o testamento. Sobre o testemunho, desculpa. O testemunho, né, que eu gravei para vocês também, né, e que eu tô tentando acelerar. E aí, irmãos, então você precisa idealizar. Senhor, eu falava para Deus, todo momento: Senhor, eu quero, né, eu amo esse homem, eu quero ele ao meu lado, mas, Senhor, eu não quero dessa forma, do jeito que ele era. Né? Eu comecei a idealizar: Senhor, eu preciso, né? Eu quero uma família de verdade. Eu quero que os meus filhos tenham um pai e uma mãe de verdade,
né, que lutem, que busquem. Então eu não quero que nada disso, drogas, as brigas, as mentiras, as coisas ruins façam parte da nossa vida. Né? Eu quero uma família firmada na rocha, né? Eu quero sim uma família estruturada, uma família para sempre. Eu não quero casar para separar, para os meus filhos viverem a tristeza de uma separação, né? E não adianta, as pessoas muitas vezes falam que nada, separação, a criança cresce, passa, vai ter 2 casas. As pessoas, né? O diabo vem com as suas mentirinhas, né? Achando que, tentando florir, tentando falar que tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Ter uma família diferente. E até nas escolas, irmãos, infelizmente hoje é assim, né? Dia de família, dia de eventos. Sua família do jeito que é, quem cuida de você, quem, né? Enfim, não, irmãos, né? A família, o projeto de Deus é o pai e a mãe. E os filhos também, né? Então essa é a formação da família de Deus. Está na Bíblia, irmãos. Não é a Thaís que está falando, está na Bíblia, né? Eu também tinha outras concepções antes de casar com o Manuel, né? Mas a partir do momento que eu aceitei o Senhor, ele foi mudando a minha mente, foi mudando os desejos, né? Aquilo que eu tinha, aquelas mentiras, aquilo que tinha me cegado, foi caindo por terra para a glória de Deus, né? Então eu comecei a idealizar a minha família, né? E o Senhor se alegrou do que eu quis, do que eu pedi, né? Porque estava baseado na palavra dele. Vejam o que diz em Josué 24, versículo 15. No final do versículo, tá, irmãos? A parte final, as últimas palavras diz assim: porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor, né? Eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor, né? Então eu pedi para Deus isso, né? E o projeto de Deus é isso, irmãos. É que a família esteja formada e solidificada, né? A palavra do Senhor também diz, né, que a nossa casa tem que estar firmada na rocha. E qual é essa rocha? Jesus. Por quê? Porque as situações virão, né? Os ventos fortes virão, as situações virão, né? Muitas lutas, muitas perseguições, muitas tristezas, muitas angústias, muitas necessidades virão, irmãos, né? As coisas ruins virão, e como são grandes, né? As coisas que vêm contra o casamento, mas para que haja fortalecimento, para que a gente não venha desestruturar, não venha acabar essa família, não venha haver divórcio, não venha haver tristeza, separação, para que não venha haver isso, é preciso que o Senhor seja a força, o cordão de 3 dobras, que ele esteja ali no meio, né? Que nós estejamos firmados no Senhor, na palavra dele, irmãos. E esse fortalecimento é individual. Precisa que eu busque, mas também precisa que o Manuel busque, né? É importante que os dois estejam buscando a salvação, ela é individual, mas quando os dois juntos buscam pelo mesmo ideal, que é a família, que é o lar, as coisas ficam melhores, há mais fortalecimento, força, porque um vai ajudar o outro, né? Como diz aqui, olha só, em 1 Coríntios 7,14 diz o seguinte: porque o marido incrédulo, aquele que não crê, não quer saber, irmãos, ele é santificado, olha só, no convívio da esposa. Veja bem, então o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, porque a esposa busca, a esposa está ali buscando ao Senhor. E a esposa incrédula, a esposa também, que não busca, não quer saber, ela é santificada no convívio do marido crente, o marido que busca. E de outra sorte, ou seja, os vossos filhos, né, seriam impuros. Se os dois não buscassem, não há uma busca por Deus, não há uma busca pela misericórdia do Senhor. Os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Os filhos também são santificados. Veja como a importância da santificação, da busca por Cristo, por Deus no nosso lar, né? É importante, irmãos. Então também outra situação que eu quero colocar aqui. Talvez você, eu já falei sobre a busca, né, pelo relacionamento, pelo casamento, o casamento que ele é firmado na rocha, né, como, né, eu e o Manuel. Agora, se você também fala assim, mas eu busco, meu marido não quer buscar, eu não tenho forças. Irmão e irmã, é importante você continuar buscando. Veja a importância da busca pelo seu lar, pela sua família. Deus vai te honrar.
E Deus também vai bradar no seu lar. Porque, irmãos, quando nós somos cristãos verdadeiramente, quando nós buscamos a Deus, nós cremos na palavra do Senhor. O que acontece, irmãos? As nossas atitudes têm que ser diferentes, né? Assim é o esperado. Então, as nossas atitudes, elas precisam refletir o amor de Cristo. Precisa refletir a palavra. Então, veja, irmãos, não tem como você ser uma mulher que busca a Deus, né? Tem sim a diferença em você. Tem o brilho do Senhor sobre você. A imagem do Senhor resplandecendo sobre você. E isso vai mudar todo o ambiente do seu lar. O seu marido vai ter um exemplo, né? O seu marido vai enxergar em você Cristo, vai enxergar em você uma mulher diferenciada, uma mulher valorosa. Os seus filhos vão ver a mulher que você é, o seu lar como é diferenciado, né? E o marido também da mesma forma, irmão, se você busca, sua esposa ainda não, ela vai ver em você um homem diferente, um homem valoroso, um homem que busca com as responsabilidades do seu lar, que trabalha, que luta, né, que persevera na oração. Ela vai ver a diferença em você, né? E os seus filhos também vão ter orgulho do pai, vão buscar assim, eles vão ver em você o exemplo de homem cristão, de pastor do lar. Então é isso que o Senhor espera de nós, irmãos, que nós possamos fazer essa diferença. E quando estamos juntos de pessoas assim, pessoas que buscam a Deus, né, que têm a presença do Senhor, o Senhor age, o Senhor muda, o Senhor transforma, o Senhor liberta, irmãos, o Senhor cura. Porque o Senhor está ali e não há nenhum lugar, nenhuma situação em que o Senhor esteja e que as coisas continuem do mesmo jeito. Não, não tem como, irmãos. Onde o Senhor está, há milagres, há transformação, há coisas novas, há novidade todo dia. Né? O Senhor não permite, irmãos, né, que ninguém seja envergonhado. O Senhor dá dupla honra. Né? O Senhor gosta disso, o Senhor precisa que nós venhamos buscar pela nossa família, pelo nosso lar. Ah, mas vamos supor outra situação. O seu lar tá bagunçado. Seu lar, seu casamento, você já nem acredita mais. Irmãos, como eu falei aqui, eu idealizei a minha família. Mas primeiro eu fui buscar Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer, vá buscar Deus. Em primeiro lugar, busque ao Senhor. Busque na palavra, busque a presença do Pai. Né? Depois comece a idealizar, comece a falar para o Senhor como você quer, o que você quer de mudança. Mas veja, não busque somente a mudança no outro, busque a mudança em você. É preciso que, em primeiro lugar, você queira ser a mudança. Você precisa ser o agente, né, da bênção, da transformação. Você precisa ser isso, né? Então, você precisa buscar por você. E depois você vai buscar a mudança do outro também. Porque não adianta eu querer, né, a cura do outro, a libertação do outro, se eu não sou assim. Se eu não busco, se eu não quero a mudança. De que adianta eu querer o outro mudado e eu não? Né? É provável que eu seja um tropeço na vida do outro do que eu ser bênção para a vida do outro. Né? Então, primeiro busque por você. Vá buscar por você. E o Senhor vai te honrar. Busca o reino de Deus acima de todas as coisas. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas o Senhor vai fazer. Tudo ao seu redor vai estar nas mãos do Pai. E tudo vai se resolver para a glória dele. Creia. Né? O que você precisa é crer. Você precisa buscar. Então é possível sim, né, contra tudo que a mídia diz, tudo que as pessoas dizem aí do mundo, os pensamentos mundanos, que não vale a pena um lar, não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita, realmente não tem perfeição, mas tem a busca pela perfeição, né, e com Deus tudo é possível, aquilo que não é possível ao homem, é possível a Deus. Né? Se creres, verá a glória de Deus. Irmãos, tudo isso está na Bíblia, é possível, eu sou exemplo disso. Né? Nós estamos juntos há 12 anos, irmãos. Não é fácil e não tem sido fácil. Eu nem sei se eu conseguiria descrever, detalhar tudo que nós já passamos juntos, né? Também na fraqueza, irmãos. Quantas vezes eu fraquejei, mas o meu marido estava lá para me levantar, para me segurar, ou ele fraquejou e eu estava lá para ajudá-lo a levantar, né? Isso também necessidades. A vida financeira, quando falta o dinheiro, e aí? Né? Temos que estar um apoiando o outro, ajudando o outro, fortalecendo. Então, irmãos, é possível sim.
É possível, a gente vence qualquer coisa, vencemos sim adultério, vencemos agressão, vencemos necessidades financeiras, falta de alimento, passamos por situação de doenças, de enfermidades, passamos por tentações, passamos por coisas, a moradia, morar em um lugar, quase moramos na rua, mas nós passamos. Tudo é possível passar, vencer, quando Jesus está no barco, quando Deus está na direção, é possível vencer, e você também pode vencer. Se precisarem de ajuda, irmãos, eu e meu marido estamos aqui à disposição, podem contar conosco, né? Nós os ajudaremos naquilo que vocês precisam, contem conosco, né? O que não pode é ficar calado, é esperar algo acontecer, que não vai acontecer se você não for atrás, se você não buscar, né? E também não se deixe levar pela mídia, pelo que as pessoas dizem. Busque ajuda naquele que pode resolver esse problema, que é Deus, é Jesus, é a palavra do Senhor. Pessoas que buscam a Deus. Nele sim, né? Nessas coisas você vai encontrar o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, né? Então, irmãos, né? Lute pela sua família, vale a pena. Eu continuo lutando, né? E eu não vou desistir, meu marido não vai desistir. Nós só podemos desistir quando o Senhor permitir, quando um de nós faltar, quando Deus quiser quebrar isso, né? Fora isso, nada e nem ninguém pode separar aquilo que Deus uniu, nem nós mesmos, né? Nem nós mesmos, né? Já sim tivemos momentos em que falamos, né, de separação, já queremos isso, mas aí o Senhor coloca as mãos dele sobre nós, né? O Senhor nos traz o arrependimento, o Senhor nos traz a memória de onde Ele nos tirou, o que nós já passamos. O Senhor nos mostra na palavra dEle, né? O Senhor, né? Nós temos o temor pelo Senhor em primeiro lugar. E isso que tem nos sustentado, isso que tem nos dado a vitória, irmãos, né? Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês sobre o amor, sobre a família, né? E sobre as verdades do Senhor que está na palavra dele, tá? Que Deus te abençoe, te consagre, te abençoe o seu lar, sua família, né? E creia, o melhor do Senhor está por vir, em nome de Jesus.